os electrolitos, perfecto, se regula el estado hidroelectrolítico. Muy bien, después, ¿cómo está compuesto el sistema tegmental? De la peli y sus paneles. ¿Ya pasé esa parte? ¿O no? Já. Mas você não terminou, terminou. Depois terminar hoje. Entonces tenemos piel y sus faneras. Las faneras son cuáles? Folículos pilosos, glándulas. Aquí tenemos glándulas sebáceas y glándulas sudoríparas. Y también tenemos nuestras uñas. Folículo piloso, uñas, glándulas y uñas. A pele já vai estar composta Epidermis. por epidermis, Dermis e hipodermis. epidermis, dermis, fazer mais para esse lado. Epidermis, abaixo da epidermis, tenemos lá, Dermis. dermis, aqui, viu? Por baixo da dermis temos a Hipodermis. hipodermis. Hipodermis, tecido conjuntivo, laxo, Mais tecido adiposo. adiposo. Perfeito. Depois, epidermis e tipo de tecido. Tecido epitelial plano estratificado queratinizado. Epitelial, Cheio de investimento. plano, Esse material de revestimento. estratificado, queratinizado. Plano estratificado, queratinizado ou cornificado também pode ser chamado. Muito bem. Depois, Queratinizado que é mais fácil. quais são os tipos de células desse epitélio? Queratinocitos. Vamos fazer aqui. A epidermis então tem queratinocitos e não queratinocitos. Não queratinocitos são quais? Célula de Merkel. Célula de Células Langerhans. de Merkel, células de Langerhans, Linfocitos e melanocitos. linfocitos e melanocitos. Vou ficar bom. Vou ficar bom. Tenemos queratinocitos, tenemos los no queratinocitos. Queratinocitos se organizam como? Se organizam em estratos. Tá aqui. Isso. Tá bem que só. Então sono é uma coisa agora. Sono é uma Quais são coisa. esses estratos? Sabe quando o começa aqui? Basal, espinoso, granuloso, lúcido. Depois, estrato córneo. Corno. Perfeito. Córneo. Cornel. Corno. Cornel. Depende. Muy bien. El estrato basal, como é um epitélio plano, estratificado, queratinizado, que se encontra nesse estrato aqui, nesse estrato basal. Já vamos encontrar. Que
formato de célula eu estou desenhando, tentando desenhar. Células cilíndricas, exatamente. Então, no extrato basal, vamos encontrar células cilíndricas, que são o quê? Células mãe, são células madres. Nuestras células madre. Então, no extrato basal, o que se encontra? Se encontram células mãe. As células madre, que são células cilíndricas, de cúbicas a cilíndricas, para ser mais específico. Acá temos nuestro extrato basal. Depois do extrato basal, tudo que está por cima do extrato basal chama extrato espinoso. Que chama extrato espinoso. Que se llama extrato espinoso. E tem espinhas, exatamente. Tem supostas espinhas, não são espinhas, mas tem formato de espinhas essas estruturas. Bem, acá seria então extrato espinoso. ¿Tá? Perfeito. Que encontramos nesse extrato espinoso, as células já não são mais cúbicas a cilíndricas. As células já vão ficando um pouquinho mais achatadas, né? Um pouquinho mais planas, exatamente. Porque é chamado de extrato espinoso, porque os desmossomas das laterais da célula começam a tracionar, começam a esticar a célula. Então ela fica com esse formato, né? Ela fica mais ou menos desse jeito. Ali, os desmossomas que aparecem na lateral é o que chamamos de espinhas ou nódulos de bisócero, né? Então aqui no extrato espinoso vamos encontrar os nódulos de... Vou colocar em outra parte. Aqui, as espinhas dos lados são chamados de nódulos de bisócero. São os desmossomas que tracionam a lateral da célula. Então, como chamamos os desmossomas que ficam tracionando a lateral? Nódulo de bisócero, né? E deixam a célula já com um aspecto mais achatado, mais aplanado. Né? Depois do extrato espinoso, temos o extrato granuloso. Perfeito. Bien. E temos o nosso extrato granuloso. Temos já células aplanadas, né? Bem mais achatadas já, mais esticadas. E como o nome já fala, que vão ter grânulos, exatamente. No extrato granuloso, as células são mais aplanadas ou achatadas. E o que vamos encontrar na célula? Grânulos. Grânulos de quê? De? Alguém falou, acho. Grânulos de queratina, na verdade, grânulos de queratohialina. Grânulos de queratohialina. Essas células começam a apresentar vesículas de queratina. Na verdade, já começa mesmo no extrato espinoso, só que no extrato granuloso fica mais nítido. Né? Então, no extrato granuloso, as células são achatadas e possuem grânulos de quê? De queratina ou queratohialina. Né? Então,
basal, espinoso, granuloso. Después tenemos el estrato lúcido. Esse aqui não vai escrever nada, não escreve nem para pegar função. Arriba del estrato granuloso sería nuestro estrato lúcido. Está nuestro estrato lúcido. Depois, lúcido. E depois do estrato lúcido, temos nuestro estrato córneo. Tenemos nuestro estrato córneo. Professor, Diga. tem uma pergunta. Você já botou no sistema a lista do que vai cair esse semestre? Aquele que você passou na primeira aula, mas você colocou Sim. no SIGA? Não. Ainda não Ok, colocou? não. Tá. Nem entrei ainda naquele siga. Raiva daquele lá. Só para colocar de novo. Ah, eu estava agora. Mas na primeira aula ele passou. Pagar alguém para tudo isso para não fazer. Isso aí, tenho certeza. Muy bien, entonces, epidermis, como está composta? Epitélio plano, estratificado, queratinizado. Né? E vai ter os estratos basal, espinoso, granuloso, lúcido e estrato córneo. Pode melhor esses granulos do granuloso, tá dando para ver. Professor, me lembra só esses nódulos de bis. Das células, né? Que tracionam a lateral da célula. Ele fica com aspecto de espinha, né? Chamado de nódulos de bistóceo. Os queratinocitos, o nome já fala. Queratinização. Que seria a queratinização? Que seria a nossa queratinização? Que seria a queratinização? Deixar tudo queratinizado? Sim, mas o que é a queratinização? Que processo seria isso? O que é a queratina? O que seria a queratina? É uma proteína? É uma proteína, perfeito, se encontra onde? Nas unhas, cabelo. Sim, mas na célula. Na superfície. No interior dela. Queratinas são filamentos do citoesqueleto, certo? Ou seja, que o que ocorre aqui? Essas células, conforme elas vão subindo para a superfície, elas vão perdendo o núcleo e preenchendo o seu citoplasma com um filamento mais forte, que seriam os filamentos de queratina. Então, quando a gente fala queratinização, estamos falando que essas células estão cometendo o quê? Apoptosis. Que seria apoptose? É uma morte celular programada, certo? Ou seja, que essas células vão se programando para a sua morte, certo? Elas nascem aqui no estrato basal, passam para o espinoso, onde elas são esticadas, no granuloso, onde elas começam a produzir os grânulos de queratina. Depois esses grânulos de queratina estouram no estrato lúcido e percebe que já não desenham núcleos. Por quê? Porque os núcleos começam a se degradar no estrato granuloso. Então, no estrato granuloso, o núcleo já começa a se degradar, começa a desaparecer. Depois, no estrato lúcido, já temos células anucleadas, certo? Porém, ainda com os grânulos de queratoialina estourando para preencher o citoplasma. Quando chega no estrato córneo, as células estão queratinizadas, o que significa não tem núcleo e só tem queratina no citoplasma. Para quê? Para dar resistência ao epitélio. Certo? O epitélio mais resistente do corpo humano seria esse aqui. Epitélio plano estrificado, queratinizado. Sim. Elas são tudo célula morta, né? Quando passa Não são células. Aí que dá. A discussão se são ou não são células mortas. É preferido chamar de células anucleadas. Por quê? Porque elas formam parte do tecido vivo. Então ainda não são células mortas totalmente. Agora, quando essas células se descamam, aí sim essa célula descamada já é uma célula morta porque já saiu do tecido vivo. Né? Inclusive, esqueci de colocar aqui, né? Mas a descamação disso aqui recebe o nome de estrato disjunto. Né? Disjunto. De desjuntar. Sair. Muito bem. Isso seria então os queratinocitos. Agora vamos
os não queratinocitos, dos quais vamos eliminar aqui os linfocitos. Os linfocitos são linfocitos. Não tem muito o que falar sobre isso, né? São linfocitos, ali podemos ter linfocitos B e tudo mais. Tá? Células de Merkel. O que são? O que são as células de Merkel? O que são as células de Merkel? Você chegou. São mecanorreceptores de adaptação lenta. Isso significa, eu vou fazer aqui o final do neurônio. Obviamente não é o final aqui, mas para entenderem que isso aqui é um neurônio. Então, o que são as células de Merkel? Neurônios. Né? São neurônios, são mecanos receptores de adaptação lenta. O que isso significa? Também para sensibilidade tátil, certo? Principalmente tátil sensível, ou seja, aqui leve, sensações tácteis leves, certo? Então os mecanos receptores de adaptação lenta servem para sensações táctiles leves, certo? Quando você passa levemente pela pele e sente essa pressão, no caso seriam as células de Merkel, certo? Muito bem. Células de Langerhans são o quê? São células apresentadoras de antígenos. E aqui servem para captar antígenos e apresentar antígenos aos linfocitos. Certo? Então, células de Langerhans são APC. Células apresentadoras de antígeno. Depois, acá, melanocitos. Saúde. O que são os melanocitos? Células que produzem melanina, perfeito. Pigmentação da pele. Isso. Vamos tentar desenhar aqui. São células geralmente com prolongações citoplasmáticas que chegam até o extrato granuloso, mas geralmente ficam no extrato espinoso. Células com prolongações citoplasmáticas. E através dessas prolongações citoplasmáticas, elas secretam o seu produto, que seria qual o produto? Melanina. Melanina. Para que serve a melanina? Pigmentação. Pigmentação da pele. O que mais? Hã? São 6. Também proteção contra raios ultravioleta, né? Nos deixa mais bonitos também. Para quem não Ele é um tem. neurônio? Não são neurônios. São células glandulares, certo? Que tem um tipo específico de secreção. Lembram do tecido epitelial glandular? Como se classificava o tecido epitelial glandular? Tecido glandular, endócrino e exócrino. Essa célula seria endócrino ou exócrino? Endócrino. Nenhum dos dois. Ela tem uma secreção especial, que é de célula para célula. Como chama isso? Secreção citócrina. Certo? Os melanocitos possuem um tipo de secreção citócrina, o que significa que eles vão liberar a melanina dentro dos queratinocitos. Vão injetar dentro da célula, ou seja, que não é no sangue, não é numa superfície, é dentro de outra célula. Então, os melanocitos possuem um tipo de secreção citócrina. Igualmente, citócrina. Crina vem de secreção, cito vem de célula, isso aqui secreção dentro da célula. Bem, isso são os melanocitos. De célula para célula. De célula para célula, isso. Isso aqui ela injeta a melanina dentro de outra célula. Tá? Muito bem, então, epidermis, como vai ser composto? Queratinocitos e não queratinocitos. Queratinocitos fazem a queratinização, não queratinocitos, células de Merkel, são neurônios, de Langerhans e linfocitos, basicamente do tecido linfóide, células de defesa, e os melanocitos são células que produzem melanina. A melanina serve para pigmentação da pele, proteção contra raios ultravioletas, e o tipo de secreção seria secreção citócrina. Perfeito. Agora, sim. Se
de maior produção de células dos melanocitos, pode ser câncer, né? Não. Não? Câncer seria já neoplasia, sim, obviamente. Quando a gente fala de estamos falando do melanoma, no caso, né? Seriam neoplasias que vêm dos melanocitos, mas não necessariamente porque eles produzem mais melanina, é porque eles se reproduzem de forma descontrolada. Ou seja, eles começam a se reproduzir e reproduzir de forma descontrolada, isso vai gerando tumor. Ou seja, que as células tumorais começam a se agrupar e formar tumores, basicamente. Né? E ali, mais uma vez, não necessariamente é câncer isso, porque temos neoplasias benignas, neoplasias malignas, isso vai depender do tipo de tumoração que a gente tem para saber se é câncer ou não. Né? Existe melanoma benigno, né? Sim. Aquele negócio que explicou Então, isso. Neoplasia, sempre que escutem a palavra neoplasia, não significa que é câncer. Certo? Neoplasias são mutações genéticas que levam à hiperproliferação de células. Mas não significa que é câncer. Eu, por exemplo, tenho uma neoplasia aqui, eu tenho um lipoma, ele já tem a célula que é um específica que tumorzinho ele vai basicamente injetar, causado ou ele pode ficar por alterando proliferação de com o células passar do tempo? gordurosas adipocitos. Não é câncer, é um tumor benigno, mas é uma neoplasia. Então, neoplasias geralmente são comuns, obviamente, vamos ter do lado benigno e do lado maligno, que geralmente se espalham mais. Só que, tipo assim, Você me explicou que, as células, tipo assim, a atenção específica da granulose que ele injeta, entendeu? Cada um tem as suas. Tipo assim, ele pode injetar em qualquer célula da granulose. Isso aí que eu tô vendo. Exatamente. É granulocito, não? Onde eu vejo? É granulocito. Depende dos tipos de tumores. Né? Por exemplo, o que eu tenho não. O que eu tenho não tem possibilidade de se malignizar, porém tem tumores benignos, principalmente tumores epiteliais. No granuloso. Tumores da mama, É granulocito. que podem começar benignos e podem se malignizar, que é o que ocorreu com a minha mãe. Minha mãe começou com um tumor benigno e depois foi e se malignizou. E professor, Sim. o melanocito, ele vai injetar nos granulocitos, certo? Porém, Queratinocitos. é isso, porém, ele tem uma célula, a partir da existência dele, ele sempre vai injetar numa específica ou ele pode injetar em qualquer uma dessa região? Não, geralmente em qualquer uma, não sei que de forma aleatória, não tem especificamente. Acredito que Junqueira que falava que ele pegava 2 prolongações para o extrato espinoso e 2 prolongações para o extrato granuloso. Depois se ramifica de novo. 2 prolongações ia para 5 células, alguma parada assim. Sim. Isso aqui, não vamos ter só uma aqui. Tem vários melanocitos que vão preenchendo. Só que eu tava na dúvida, tipo assim, que se ele se aderia a algumas células e aí ficava nelas pra sempre, já estando somente nelas. É isso que acontece mesmo, só que de forma aleatória. Sim, entendi. Aí quando ele morre, outra célula vai e faz a mesma coisa. Certo. Vai substituir ela. Obrigado. A idade? Sim, tem a diminuir também a queratinização, isso aqui, todas as células epiteliais tendem a diminuir. O corpo humano, em poucas palavras, vai oxidando com o tempo. É uma falha também, o vitiligo também é uma falha no Sim, pode ser uma falha nos melanocitos ou pode ser uma falha também na hipófise, que controla também a função dos melanocitos. Então pode ser problema da hipófise também. E o albinismo, professor? Albinismo seria a falha da hipófise justamente. Ou seja, que não leva à estimulação desses melanocitos, e esses melanocitos não levam à pigmentação, nem do cabelo, nem da pele. Ali temos geralmente pessoas muito brancas. Tá? Vamos à dermis. A dermis, como vai estar composta? Extrato papilar e extrato reticular. Subir um pouquinho mais. Extrato papilar, que tipo de tecido? Tecido conjuntivo laxo. Tá? Depois temos embaixo extrato reticular, tecido conjuntivo denso irregular. Tá? Perfeito. Tudo aqui embaixo seria então extrato reticular.
reticular. Reticular. E aqui é o papilar, né? Aqui no caso seria o nosso extrato papilar. E vai no vale então, Tecido conjuntivo laxo. Né? Tentar fazer o nosso tecido conjuntivo laxo aqui. Ter mais células e menos fibras. Isso, mais fibras e menos células. Né? Aí. Dá para diferenciar bem aqui. Depois, aqui embaixo, vamos fazer só já nossa hipodermis, que seria tecido conjuntivo laxo e abundante tecido adiposo. esse tecido conjuntivo denso Irregular. e extrato reticular, no caso, ele vai ser tecido conjuntivo denso e irregular mais fibras reticulares, não é isso? Ele vai ter fibras reticulares, no caso, ou não? Não. Não? Ele vai ter fibras de colágeno. Ah, só leva o nome. Sim. Muito bem. O que encontramos aqui? O que vamos encontrar aqui na dermis? Extrato papilar, extrato conjuntivo. Independente dos estratos, vamos encontrar parte das nossas faneiras, folículos pilosos, glândulas. Certo? Então, vai ser a hora. Vamos pegar um folículo piloso. Vamos fazer um folículo. Isso é um fêmur. Um fêmur. É um fêmur. Mas tá aparecendo. Acho que Não, tá aparecendo. aqui, né? É, Rádio. é um curto. O que seria, vamos supor que é um pelo folículo piloso, né? Quais são as partes do nosso folículo piloso? Quantas partes ele tem? Quais são essas partes? A primeira porção recebe o nome de infundíbulo. Então, a porção que está diretamente embaixo da epiderme seria o infundíbulo. Depois do infundíbulo, temos o istmo. Depois do istmo, temos a protuberância folicular. E depois da protuberância, tudo isso aqui recebe o nome de bulbo. Bulbo piloso. Então, quais são as partes dos nossos folículos? Infundíbulo, istmo, protuberância e bulbo. Certo? Então, infundíbulo, istmo, protuberância e bulbo. No bulbo se encontram as nossas células mãe. Certo? Se aqui no bulbo vamos encontrar uma região de células mãe, que é chamada de matriz, certo? Então isso aqui recebe o nome de matriz, certo? O que seria a matriz? Conjunto de células mãe. Né? Isso acá vamos ter outras células madre que formam a matriz do bulbo. Elas ficam em volta de uma estrutura de tecido conjuntivo feita pela própria dermis, que é essa parte aqui. Tudo isso aqui tem nome e é chamado de papila dérmica. Seria papila dérmica, certo? Então, onde fica a matriz? Em volta da papila dérmica, certo? O que essas células mãe fazem? Elas fazem o crescimento das capas do folículo piloso. Não, o crescimento do pelo, e não confundam folículo piloso com pelos. O folículo piloso faz o crescimento dos pelos,
certo? Quais são as capas desses folículos pilosos? Vamos ter uma capa mais interna. O folículo piloso é o buraquinho onde nasce o pelo, é isso? Sim, é isso aqui. É tudo isso aqui. Também. O que produz o peito eu não entendi também não. Como? O que produz o peito, você falou? Faz o crescimento das caras do pessoal? É isso que eu perguntei. Vamos lá, desde o início. Presta atenção. Então, isso aqui seria o nosso folículo piloso. Quais são as partes do folículo piloso? Infundíbulo, istmo, protuberância e bulbo. No bulbo, que seria a famosa raiz do pelo, né? Ali encontramos a matriz, onde temos células mãe, certo? Essas células mãe fazem o crescimento das camadas do folículo, certo? Isso aqui, o folículo ele está composto por camadas. Quais são essas camadas? Vaina radicular interna, vaina radicular externa e vaina dérmica. Perfeito? Radicular, né? Radicular, vou escrever. Radicular. Radicular. Já vou escrever. Acá temos vaina radicular interna. Vamos fazer esse azul, a vaina radicular externa. Vou fazer em verde a vaina radicular interna. Aqui vamos ter vaina radicular interna. Isso. E depois, em volta da externa, temos a vaina dérmica. Então, a camada mais interna do folículo piloso seria fazer aqui. Fazer cá. Ó, essa parte mais interna seria a vaina radicular interna. Vaina radicular interna. Depois da vaina radicular interna, toda essa parte mais azul seria a vaina radicular externa. A dérmica é vermelha? Sim. Vaina radicular externa. E depois, tirar a papila dérmica daqui. A última camada, que seria essa parte mais vermelha, seria lá, vaina dérmica. Tá? Então, quais são as camadas do nosso folículo piloso? Vaina radicular interna, vaina radicular externa e vaina dérmica. Certo? A vaina dérmica seria basicamente o tecido conjuntivo em volta do folículo. Disjunto. Disjunto. Dá para escrever aqui a papila dérmica, né? Fácil para confundir papila dérmica com vaina dérmica. Dérmica. Muito bem. O que mais falta aqui? Tudo isso faz o crescimento do que chamamos de pelos. Como está composto o pelo? Qual seria a composição do nosso pelo? Também vamos fazer um corte nesse pelo, vamos cortar ele transversalmente e vamos ver que ele tem uma médula, uma parte oca, só que não temos células ali, né? E ao redor da médula vamos ter a corteza. E depois da corteza, vamos ter a cutícula do pelo. Então, como está composto um pelo? Médula, corteza e cutícula do pelo. A corteza, epitélio plano estratificado.
queratinizado, certo? Com queratina dura. Isso aqui, a queratina é semelhante à queratina da unha, não é a queratina da pele. Uma queratina mais dura, podem mexer no pelo mesmo, vão sentir que ele tem uma consistência um pouquinho mais dura. Tá? Muito bem. Depois, o que falta aqui? Nesse folículo piloso, vão desembocar. Sim. O que determina a dureza? É a quantidade de queratina? Ah, não saberia dizer. A dureza do pelo, no caso. Não. É quando, tipo assim, o que seria, fica mais duro, no caso assim, a unha O mais tipo, dura, o tipo de queratina. O tipo de queratina. Né? O que temos na pele é chamado de queratina blanda, que em português seria queratina mole, talvez. E o que temos nos pelos e nas unhas seria a queratina dura. Acredito que seja o tipo de proteína e a junção dessas proteínas que deixa ela mais rígida, né? Certo, ali é papila dérmica. Papila dérmica. O que falta aqui? Porque quando não toma um banho, o pelo fica ceboso. Glândula sebácea. A papila seria... Hã? A papila Seria uma imaginação só. Ah, sai. Aqui no infundíbulo Ceboso. vão desembocar as glândulas sebáceas. Então, onde desembocam as glândulas sebáceas? Desembocam no infundíbulo, certo? Tem um produto mais seroso, né? Tem um produto mais carregado de lípidos, geralmente. Né? O que mais vamos encontrar perto desse folículo? Vamos encontrar também glândulas sudoríparas. Né? Aqui vou colocar as nossas glândulas sudoríparas. Glândulas sudoríparas, vamos ter de dois tipos. Tá? Quais são? Écrinas e apócrinas. Tá? Então temos glândulas sudoríparas écrinas e glândulas sudoríparas apócrinas. Certo? Qual a diferença? Como vai ser aquela substância? Se ela vai se danificar ou não pela substância? Não. O que mais? Qual a diferença? No suor. A apócrina não tinha aquele negócio que ela se deteriora. Como o Márcio tá falando, eu pensava que era a mesma coisa, que se deteriora completamente, que não é assim, eu não sei. Aqui se deteriora, aqui tem a secreção holócrina, seria as glândulas sebáceas que estouram na família. Não é apócrina, Mas elas ficam aí na dermis, né? Na dermis. Na dermis, inclusive, até hipodermis podemos ser. Qual a diferença entre as écrinas e as apócrinas? Primeiro, precisamos saber qual a diferença dos dois tipos de pele. Quais são os dois tipos de pele que temos no corpo humano? Aqui, ó. Qual a diferença? Temos pele fina e pele grossa, certo? Pele fina vai ter uma epidermis sem a presença do extrato lúcido, certo? Sem que a pele fina não tem extrato lúcido. E a pele grossa tem extrato lúcido e o extrato córneo é mais grosso, certo? Por isso pele grossa. Então onde se encontra a pele grossa? Palma das mãos e plantas dos pés. E pele fina no resto do corpo, certo? Muito bem. Sim, pele fina não tem extrato lúcido, pele grossa tem extrato lúcido. Pele fina, extrato córneo é mais fino, pele grossa, extrato córneo é mais grosso. E ali a localização, pele fina na maior parte, pele grossa só nas palmas das mãos e nas plantas dos pés. Depois, voltamos para as glândulas sudoríparas. Temos écrinas e apócrinas, se encontram em todo o corpo, geralmente, porém temos certa predominância em alguns tipos de pele. Por exemplo, temos muito mais glândulas écrinas na pele fina do que apócrinas. E temos muito mais temos muito mais écrinas na pele grossa do que na pele fina, e temos mais apócrinas na pele fina do que na pele grossa, certo? Para entender mais ou menos a diferença, qual a diferença entre o suor da palma da mão e o suor do sovaco? Qual
Qual a diferença? Tem cheiro, exatamente, porque as apócrinas ficam na pele fina, principalmente onde? Nas axilas, exatamente. Por que tem cheiro? Porque eu não tomo banho. Não, mas isso no caso, quando deixa acumular o suor ali, não toma banho, dá um cheiro muito forte, mas por que tem cheiro? Glândulas ceruminosas. Como? Glândulas ceruminosas. Não, ali seriam as glândulas sebáceas. Tem mais glândulas sudoríparas, né? Não. Nas axilas. O suor é carregado de feromônios, proteínas e enzimas, certo? Enzimas que reacionam com as bactérias da superfície da pele e geram um certo tipo de cor, certo? De odor, perdão, estou em outra aula. Então, as apócrinas, o que elas fazem? Elas produzem um suor carregado de proteínas, enzimas e feromônios, certo? Acredita-se que antigamente esses feromônios eram utilizados para acasalamento. Hoje em dia, duvido muito se responder esse cheiro para o acasalamento, né? Vivem os perfumes e tudo mais. Então, as apócrinas têm o suor mais carregado de feromônios, proteínas e enzimas. As écrinas têm o suor que serve para regular o estado hidroeletrolítico, ou seja, um suor carregado mais de eletrolitos, certo? Muito mais carregado de eletrolitos do que de proteínas. Então, de uma forma simples, as écrinas servem para regular o estado hidroeletrolítico, ou seja, que se excreta geralmente muito mais solutos do que proteínas. As apócrinas servem para excretar geralmente proteínas, enzimas e também feromônios que servem para a proteção da pele. Sabe? Então, esse cheiro, de certa forma, proteção, então, tem aquele cheiro que está muito bem protegido. Então, écrinas servem para regular o estado eletrolítico, apócrinas servem para a proteção da pele. Né? Proteção e também, acredita-se que era também para o acasalamento antigamente. Né? Esses são os tipos de glândulas sudoríparas. Falta talvez uma só coisa aqui. Então, professor, aqui tem aquele cheirinho. Importante que o colega falou. Perceberam que a mão não tem pigmentação, por causa que não tem melanocitos, exatamente. Não temos melanocitos na palma da mão, nem na planta dos pés. Melanocitos só na pele fina. Não é só Tem um colega meu, né? Que ele é bem moreno. E aí a palma das mãos dele e os pés são tem uma bem coloração, né? brancos. Que na verdade o que a gente vê A gente chama mais de branco, zebra. mais avermelhado Zebra. seria o que está atrás da epidermis, né? Seria aqui o tecido conjuntivo, vascularizado, por isso fica um pouco avermelhado geralmente essa parte, né? Porque a membrana seria transparente, né? Já que não tem cor, então fica transparente. Sim. Inervação. Como está feita a inervação da pele? A pele é um órgão sensitivo, né? Isso aqui serve também para captar estímulos. Tá? Vamos ter dois tipos de inervação. Uma já falamos, que são as inervações livres, que são no caso as células de Merkel, mas também temos inervações encapsuladas, que chamamos de corpúsculos nervosos, certo? Quais são os corpúsculos nervosos? Pacini, depois Ruffini, Meissner, tem outro. Professor, pode escrever bem aí no canto. Sim, vou escrever. Isso aqui vocês vão levar de tarefa para fazer as funções desses corpúsculos. Vamos ver se abre Você vai uma vez na você vai vida. evitar caderno? Tá? Você vai evitar caderno? Do meu grupo, sim. Dos grupos dos outros professores, não. Os professores vão listar os próprios. Mas é só sábado, né? Hã? Só na aula prática. É só para a prática. Ah, isso daí é só E para eu já não. conhecimento, título de conhecimento. Ah, não, Só sim, o isso aqui é Kevin teórica faz. ainda. Teórica ainda. Então, você. Letícia pediu pra você tirar foto. Corpúsculos. Só para terminar isso aqui. Porque realmente nem cai na prova. Seria isso aqui. Seria um cai na prova. Como está composta a unha? Onde ela fica? Ela fica, sim, mas como chama a porção do dedo? Ou seja, aqui, onde ela encaixa
leito ungueal, lecho ungueal em espanhol, estou traduzindo porcamente, lecho ungueal. Lecho seria leito, né? Ungueal, leito da unha. Né? Então ela se encaixa no leito ungueal. E podem ver que vamos ter duas porções. Né? Vai ter uma região que é perto da pele, onde temos uma meia-lua. Né? Conseguem ver? Sim. Isso chama lúnula. Certo? Então essa parte aqui, a parte mais branca e meia-lua, recebe o nome de lúnula. E a parte de cima seria a placa ungueal. Placa ungueal, o que é? A unha? Isso seria o que fica em cima da lúnula. Né? E a lúnula se continua por baixo da pele com a matriz, certo? Que seria a raiz da unha. Né? Se apertarem nessa região. Isso que é o primeiro lugar que necrosa. Isso, não. Inclusive isso aqui é um ponto de dor, certo? Se apertarem bem forte, vão sentir muita sensibilidade. E é para acordar pacientes que estão professor, desmaiados, a gente aperta geralmente. às vezes meio que a ausência da lúnula ou a diminuição dela pode indicar algum fator. Não, algum fator. Se não dá para ver? É. Não indica nada não. Não, sério? Uma vez eu tinha visto esse negócio. Não indica nada. Beleza. Inclusive isso Só se serve fosse assim, só para se você não está vendo a lúnula, você não tem câncer, não tem tá? quase nada. Normal, só não aparece a lúnula na sua unha. Tem Mas tem. uma relação, né? Tem bastante. Como se tem, só está escondido, só é pequenininho, né? Não dá para ver nada mais não.